carinhosa e tão especial como tenho sentido aqui no vosso meio. E desde já também elogiar e honrar aquilo que vocês estão a fazer. Ou seja, neste momento em que os vossos pastores precisam de um tempo para cuidar deles próprios, da família e para descansar, vocês, como igreja, estão a mostrar uma idoneidade e deixem-me dizer-vos até, uma espiritualidade formidável, porque permitem que eles possam, neste tempo, tirar um tempo para eles e dizendo, estamos aqui para ajudar, para cuidar, para dar o nosso melhor. Parabéns, continuem assim, porque de certeza Deus irá compensar-vos. Para quem não me conhece, o meu nome é João Pedro Rubalo. A nossa comunidade é aqui perto, nós somos vizinhos, estamos ali na Penha de França, desde 2019 e o vosso pastor eu conheço já há alguns anos e principalmente a família dele. Eu fui pastor na zona centro, na zona da Mialhada, e os tios dele e um primo dele frequentavam a nossa comunidade e nós desde essa altura que temos alguma ligação, e para mim é com muita honra e com muita alegria que estou aqui convosco e também ao mesmo tempo poder cuidar e ajudar nesta fase em que o pastor Luís e a Xana precisam um pouco mais de tempo e também da ajuda de Deus para que Deus cuide deles e os guarde. Amém. Chamo João Pedro Rubal, como já disse. A minha esposa hoje, nós temos muitos netos e ela precisa de ajudar no nosso culto quando estão lá, e então eu vim e ela ficou ali com eles porque é preciso ajudar, por isso é que ela não está comigo, mas graças a Deus eu estou aqui e espero que possa trazer aquilo que Deus tem para vocês nesta manhã. E o título da mensagem é: como é que cada um de nós se vê e como Deus nos vê, como tu te vês e como Deus te vê. Talvez ao longo da vida seja um dos opostos mais complexos e difíceis de lidar. O modo como te vês a ti próprio é idêntico ou é dispar de como Deus te vê. A tendência atual reside em dois contrastes. Um é a abordagem pretensiosa, e hoje temos pessoas extremamente exageradas que acham que são o centro do mundo e tudo gira à volta delas. Podíamos aqui citar imensos casos que hoje conhecemos e se calhar no dia a dia onde vocês estão, vocês encontram pessoas assim que acham que tudo gira à sua volta. Ou então temos a outra parte, que é a parte modesta, que por vezes tem uma certa tendência de se autodesvalorizar. E nem um nem outro são a forma como nós nos devemos ver. Nós estamos a aprender a ver-nos a nós próprios. Estamos a aprender a conhecer-nos a nós próprios. Não da forma pretensiosa, nem da forma que se autodesvaloriza. O modo como tu te vês, como nós nos vemos, é muitas vezes o reflexo conjunto de todas valorizações ou desvalorizações ao longo do nosso crescimento, ao longo do nosso desenvolvimento. O que sobressair mais é o que define a nossa autoavaliação de como nos vemos, como vemos também o mundo à nossa volta, como vês os outros ao teu redor e, claro, por associação, como tu vês Deus. Infelizmente, às vezes no nosso meio cristão e evangélico, e não só, nós achamos que Deus está ao nosso serviço e quando nos apetece, quando nos lembramos, pedimos a Deus que Ele venha resolver os nossos problemas. E às vezes Deus teimosamente, desculpem a expressão, está em silêncio. Não porque Deus não quer ajudar-nos a resolver os problemas, mas porque quando responde conforme os nossos apetites, os nossos critérios, nós não aprendemos nada. E nós precisamos de aprender que a vida não é assim. A vida é feita de muitas situações que em alguns casos nós temos que ser pessoas prontas para lidar com elas. Noutras, quando nos ultrapassam, aí sim Deus está ao nosso dispor, pronto a ajudar-nos, e Ele intervém quando é o momento próprio. Um encontro com Jesus
vai sempre avaliar como nós nos ajustamos, como nos vemos, como vemos o mundo e, acima de tudo, como vemos os outros. E, ultimamente, este aspecto da minha vida tem sobressaído. Nós precisamos de restaurar ou recapturar os nossos encontros com Cristo. Eu nasci nos bancos da escola dominical, há cerca de 66 anos atrás. E conheço a vida da igreja cristã, mais no meio onde eu caminhei, com os seus avanços, recuos e por aí fora. E às vezes nós acomodamos-nos, achamos que as coisas são sempre assim. Mas eu também lembro os momentos em que Deus, de alguma forma, marcou a minha vida, impactou a minha vida, e esses momentos nós chamamos de encontros. Aqueles momentos em que Deus não nos permite que nós continuemos indiferentes, continuemos no mesmo lugar, continuemos na mesma estagnação. Deus mexe connosco. E há vários, a palavra de Deus tem imensos, principalmente os evangelhos, nos encontros com Jesus, há imensos tanto relatos que mostram esse impacto. Um deles que nós conhecemos mais é aquele encontro de um certo homem muito convicto, muito cheio de fé, muito cheio de zelo, que vai a caminho de Damasco e naquele caminho tem um encontro que muda tudo. Nós precisamos de recapturar esses encontros, porque às vezes nós estamos cheios de fé. Estamos cheios de convicções, estamos cheios de certezas inabaláveis, mas levam-nos para caminhos errados. Porquê? Porque apenas são as nossas certezas. E Deus é um Deus tão extraordinário que muitas vezes nos deixa andar por aqui e por acolá, mas no momento certo em que nós precisamos, Ele aparece, Ele cria as situações, cria o encontro para que nós despertemos e nós possamos perceber que as coisas não são ao nosso critério, são conforme Deus está a guiar cada passo da nossa vida. E essa é uma aprendizagem que dura a vida inteira. Que dura a vida inteira. O tempo que Deus me mantiver aqui, eu quero perceber o que é que Deus quer de mim, como é que Deus quer lidar comigo e, acima de tudo, eu não quero perder nenhuma oportunidade de um encontro com Deus. Quando Deus se manifesta, eu quero estar lá, desperto. Quero estar lá, pronto para aprender e ouvir aquilo que Ele tem para me dizer. E há um dos encontros que se calhar não é muito relatado na Bíblia, mas não é muito relatado, está na Bíblia, mas não é muito relatado às vezes nas nossas liturgias, mas ultimamente este encontro tem mexido comigo. Ele encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 a 51, e é um encontro entre Jesus e Natanael. E Natanael é esta figura enigmática. Nós não gostamos de figuras enigmáticas, por isso nós arranjamos alguém que provavelmente, com outro nome, sendo um dos apóstolos de Jesus, seria provavelmente este Natanael que Jesus se encontrou. Não há nenhuma garantia, não há nenhuma certeza, mas nós às vezes não gostamos de figuras enigmáticas. Eu, para mim, quero deixar Natanael neste encontro como esta figura e este momento, que é um momento único e da qual nós podemos tirar imensas lições. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 51, deixem-me ler-vos este momento. Diz assim: no dia seguinte, Jesus quis partir para a Galileia e encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode vir algo de bom? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ter com ele e disse acerca dele: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus e disse-lhe: antes de Filipe te ter chamado, quando estavas debaixo da figueira, eu vi-te. Respondeu Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu Jesus e disse-lhe: porque te disse, eu te vi sob a figueira, acreditas? Verás coisas maiores do que estas. E disse-lhe: na verdade,
na verdade, vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem de nós não quer ver os céus abertos? Todos nós queremos ver os céus abertos na nossa vida, os anjos de Deus subindo e descendo, ou seja, a vontade sendo feita em cada um de nós. Este diálogo diz-nos mais sobre nós e as nossas expectativas e os nossos desencantos, de como nós vemos os outros e do que as nossas definições religiosas têm a dizer naquilo que nós constatamos no dia a dia, ou naquilo que nós chamamos, agora aqui um palavrão, a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo. Quem sou eu? O que faço aqui? Como me enquadro no mundo onde vivo? É descrito numa forma exímia neste diálogo. Até porque Natanael continua a ser esta figura enigmática em todo o sentido. Surge neste episódio, desaparece totalmente dos textos bíblicos. Mas surge aqui por alguma razão. A primeira coisa que nos mostra é que Deus faz as coisas com continuidade. Este relato começa com esta expressão, no dia seguinte. As coisas na nossa vida, se nós queremos aprender alguma coisa de Deus, nós temos que aprender a caminhar em continuidade. Nós temos avanços e temos recuos. Temos momentos de grande euforia e momentos de grande depressão. Mas seja em que altura for, aquilo que Deus está a realizar em nós é contínuo. Deus não desiste porque as coisas não estão a correr bem. Deus não desiste porque as coisas estão um pouco desencaminhadas. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que foram para o outro lado e Deus continua à espera sempre delas para dizer, anda cá, tu vais cumprir aquilo para o qual eu te chamei. Lembram-se de Jonas? Nenhum de nós quer passar uns dias assim no estômago de um animal marinho, assim, especialmente gigante. Ninguém quer, não é? Ele acabou assim. Lembram-se também do filho pródigo? Que acabou a comer a comida dos porcos. Porquê? Porque quis fazer. Mas Deus continua sempre lá. Há uma continuidade na nossa vida que nós não podemos desperdiçar, não podemos esquecer, não podemos achar que as coisas acontecem aos trambolhões. As coisas têm continuidade e mesmo quando nós não estamos a fazer tudo bem, Deus continua lá a alinhar as coisas para que no momento certo, quando nós despertamos, nós possamos voltar ao caminho. E isso mostra-nos que o encontro com Deus é misterioso, é sublime, é inefável, é inexplicável, mas existe. Amém? Conta-me como é que foi esse encontro com Deus. Às vezes não temos palavras. Nós simplesmente sabemos que sabemos. E esse saber, essa experiência marca a nossa vida. Outro aspecto que é muito interessante é a nossa noção da vida, a nossa compreensão clara das coisas que estão a acontecer. Este Filipe, a quem Jesus encontrou em primeiro lugar e disse, segue-me, quando ele encontrou o seu amigo Natanael, quando ele foi ter com este Natanael, ele disse, olha, encontramos aquele de quem escreveram Moisés, a lei, os profetas. E depois diz mais, Jesus, filho de José de Nazaré. Reparem bem, ele está a dizer, encontramos aquele de quem há esta dimensão de explicação, de anunciação, de alguém muito especial, que afinal é filho de José de Nazaré. É da nossa realidade, é de carne e osso como nós. Vive as mesmas situações em que nós nos inserimos. Ou seja, enquadrar Jesus na história em que nós nos inserimos, na nossa leitura da vida, é, acima de tudo, trazer a noção daquilo que Deus está a realizar no nosso dia-a-dia, na nossa vida concreta, naquilo que nós estamos a aprender a ser. Jesus não é alguém tão distante. Sim, Ele está à direita do Pai no céu, mas Ele também está junto de nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, para nos ensinar nas situações mais, às vezes mais adversas, outras vezes mais inesperadas, como Ele trabalha com cada um de nós. Agora reparem bem, como é que Jesus faz isso? Através dos Filipos desta vida. Que vem ter connosco e diz, olha, eu encontrei, olha, desperta para isto, repara naquilo.
E às vezes nós achamos que não, eu tenho que ter uma visão do céu. E Deus está ali ao lado a chamar-nos a atenção com aquela pessoa que às vezes nós não ligamos muito, mas é aquela pessoa que Deus enviou para falar connosco. Nós costumamos brincar, há uma brincadeira, espero que não levem a mal, mas dizem que houve uma pessoa que houve uma grande inundação e ele estava em casa e veio a autoridade da segurança dizer, olha, vai haver uma inundação, vem, sai de casa. E ele disse, não, Deus vai salvar-me. E depois a água começa a encher, ele passa para o primeiro andar, vieram os bombeiros de barco e disseram, anda de barco que nós vamos levar para um lugar seguro. Não, Deus é que me vai salvar. E depois a água sobe, vai para o telhado e vem com o helicóptero portanto, procurar salvá-lo, dizer, está aí as escadas, agarra-te à corda que nós queremos salvar-te. E ele diz, não, Deus é que me vai salvar. E ele acaba por morrer afogado e vai para o céu e diz a Deus, Deus, eu acreditei em ti, tu não me salvaste. Vocês conhecem esta história, não é? E Deus disse, mandei a proteção civil, mandei os bombeiros, mandei o helicóptero e tu não quiseste. E às vezes nós não nos apercebemos de como Deus está a trabalhar nas pessoas à nossa volta. Até mesmo daquelas que nós não gostamos. Amém? Ter noção disso. E acima de tudo, este é um problema que a mim me incomoda muito hoje. Os nossos preconceitos. Sabem, uma das coisas que mais neste relato, ainda não consigo perceber na totalidade, é como é que Jesus chama a este Natanael um homem íntegro, um homem fora de série, mas ao mesmo tempo ele tinha um problema. Era preconceituoso. E hoje em dia, quando nós olhamos para a cor da pele, para a conta bancária, para a educação que a pessoa tem, para a etnia e por aí fora, nós perdemos a oportunidade de Deus, muitas vezes, nos trazer à nossa vida as pessoas certas que nos ajudarão em momentos a chegarmos mais longe e em momentos que nós precisamos. Vivemos dias em que os preconceitos definem aquilo que nós queremos, também como nós vemos o mundo, ou como nós vemos os outros e até nós próprios. E deixem-me dizer, não há forma pior de ver as coisas. O preconceito tem que ser erradicado da nossa vida. Ou então, nós ferimos a fé cristã, ferimos a essência cristã naquilo que é mais valioso. A Bíblia diz, não sei se a vossa diz, eu acredito que sim, que para Deus não há acepção de pessoas. Amém? E é incrível como no século XXI, no ano 2026, esta mensagem tem que ser outra vez expressa de uma forma clara e de uma forma sem dúvida. Disse Natanael, de Nazaré pode vir algo bom? Eu gosto da resposta de Filipe e eu acho que tem que ser a nossa resposta. Vem e vê. Amém. Vai lá, convive com as pessoas, aproxima-te, conhece as pessoas. E às vezes nós somos surpreendidos. Deixem-me dizer-vos, nós já tivemos duas situações ali, tanto na nossa comunidade, duas situações complicadas. Uma, alguém que entrou, oferecemos o pequeno almoço e tudo, e depois a pessoa tentou fazer mal a outra pessoa que estava lá. E foi uma situação um bocado embaraçosa, e nós dissemos, olha, se você vem aqui para isso, nós não queremos cá. Então a igreja é um lugar onde fecha as portas? Não, nós somos portas abertas, mas para as pessoas portarem como deve de ser. E tivemos outra pessoa que nós ajudámos e temos acompanhado, mas ultimamente, das últimas 2 vezes que veio, vinha embriagado e nós dissemos não, assim não. São pessoas, agora, de resto, nós queremos ser sempre uma comunidade de portas abertas. Porquê? Porque nós nunca sabemos quem Deus nos envia que pode trazer algo que nós sozinhos não conseguimos chegar lá. E Filipe está a dizer a Natanael, Natanael, se tu perderes esta oportunidade, tu vais perder a oportunidade da tua vida. E alguns encontros com Deus, através de pessoas que Deus põe no nosso caminho, são os encontros que mudam a nossa vida. Amém? Às vezes eu ponho-me a pensar, eu já tomei decisões em que hoje, se tivesse que tomar opções nessa altura, eu teria que pensar, será que é o melhor caminho para aqui ou o melhor caminho para lá? Mas depois normalmente o Espírito de Deus mostra-me uma coisa, é tudo o que tu tens e tudo o que construíste e a família que tens, e é uma família que, graças a Deus, é uma família grande, tudo o que conseguiu foi das decisões que tu tomaste. Mal ou bem, trouxeram-te até aqui.
e nós ficamos bem. Isso a mim dá-me paz com as decisões que eu tomei. Não quer dizer que tenha tomado sempre as decisões corretas, sempre certas, mas as que eu tomei trouxeram-me até aqui. E trouxeram-me, então, de alguma forma, eu tenho que aceitar isso e isso ser o meu modo de lidar com as coisas no dia a dia. Ou seja, aprendermos a ver, a vir e ver, a estar e a ver, a observar e perceber que aquilo que nós estamos a construir, mesmo quando nós não fazemos tudo bem, Deus é capaz de arrumar as coisas para ficarem bem. E isso é algo maravilhoso, porque o nosso Deus é assim. Amém? É por isso é que na nossa vida nós temos que aprender a ser mais observadores, mais contemplativos e menos opiniosos. Não sei se essa palavra existe ou não, mas se não existe, passa a existir. Os opiniosos que nós temos hoje, então as redes sociais estão demais. E hoje em dia nós temos que dar opinião de tudo. Eu estava a ler um artigo esta semana de alguém que estava a ouvir, não sei se estão aqui, acho que estão aqui irmãos brasileiros, não levem a mal, mas alguém estava a ouvir uma conversa de duas senhoras brasileiras e estavam a falar sobre uma figura da nossa praça. E uma delas estava a dizer, eu acho esse comentador um bocadinho de esquerda, ou um esquerdinha, como ela dizia. Sabem o que é que ele estava a falar? Está a falar do Paulo Portas. E assim, às vezes nós hoje somos tão opiniosos que às vezes nem nos apercebemos que damos opinião de coisas que não fazem sentido nenhum. Porque temos de dar uma opinião. Não temos. Temos que observar mais. Temos que escutar mais. Temos que estar mais atentos àquilo que está à nossa volta. Isto não é uma questão de opinião sobre quem é quem. É uma questão de que a nossa vida torna-se muito mais interessante quando nós estamos mais abertos a olhar o mundo à nossa volta e a perceber as coisas. E isso leva-nos para este aspecto que é a questão da autenticidade. Nós aprendemos a ser autênticos. E cada vez mais valorizo as pessoas que são autênticas do que as pessoas que dão muita opinião para aqui e para lá. Uma das virtudes mais importantes e necessárias a qualquer sociedade que se quer bem estabelecida e portanto, é originar em pessoas que são o que são. Eu, durante um ano, foi o ano passado, foi o outro anterior, eu dei um título para o ano, o título para nós pensarmos durante o ano em termos de igreja, dizendo, é o que é. A vida é o que é. E durante o ano andámos por aí a falarmos, discutimos, pensámos coisas, e algumas vezes nós não paramos um pouco para parar um pouco, espera aí, as coisas são o que são, e quando são o que são, nós aprendemos mais a ter uma espinha dorsal, sermos autênticos. Pessoas bem definidas, pessoas firmes. E Natanael é tudo isso. A ideia que está aqui associada, a imagem que Jesus vai associar a Natanael, é uma imagem que à partida nós dizemos, não, esta pessoa, que isto é que é ser autêntico, mas na verdade quando Jesus associa essa imagem, de alguma forma, Natanael faz-nos lembrar essa pessoa, que é a figura de Jacó, que nós conhecemos como suplantador, fugitivo, lutador, mas também conciliador. Jesus diz, eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Em vez de gente de performance, nós precisamos de gente de caráter e de verdade. Estou cansado daquelas pessoas que são os supra-sumos de tudo. Porque o pastor sente-se diminuído. Não. É porque muitas vezes essas pessoas não são. Aquilo é apenas imagem exterior, figura, apenas portanto, uma caracterização de alguma coisa que não é verdadeira, que não é real. Somos pessoas verdadeiras e reais. E isso acontece quando nós aceitamos as coisas como são e naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós somos irredutíveis. E dizemos, é isto que eu sou, contem comigo desta forma. E é isto que Jesus valoriza em Natanael. Eis um verdadeiro israelita. De onde é que vem o nome Israel? Vem de Jacó. Não é? Jacó era... Deus trabalhou na vida de Jacó até que o levou ao ponto de dizer, tu não és mais Jacó, tu és Israel. E Jesus está a dizer, eis um verdadeiro israelita. Ele é tudo aquilo que a vida de Jacó, de alguma forma, mostra, em que não há falsidade. Jacó teve que fugir. Jacó viu a vida dele de pernas para o ar. Jacó, que era o suplantador, foi enganado pelo sogro. Mas tinha uma característica tanto formidável que é, não havia falsidade. Ele era aquilo que era.
E por isso ele conseguiu suplantar. Há um desígnio eterno a descobrir. Eu acredito que o nosso grande desígnio é alinharmos com o que Deus tem preparado para nós. Eu descobrir como Deus me vê. Porque às vezes como eu me vejo, não é a forma como Deus me vê. E se eu aprender a ver-me como Deus me vê, eu descubro a minha existência, a minha vivência e a forma como eu sou capaz de suplantar qualquer luta, qualquer dificuldade em vida. Por isso Natanael perguntou a Jesus: de onde me conheces? E agora vou-vos confessar uma coisa. Eu não consigo alcançar bem o que é que se passou aqui que leva depois à resposta de Natanael. Quando te apercebes que há quem te conheça melhor do que tu próprio, do que eu próprio, nós descobrimos o melhor da vida. O melhor de nós próprios e o propósito glorioso de Deus que Ele tem para a nossa vida. Viver sem essa descoberta, sem esse encontro, é viver por defeito. E deixem-me dizer-vos, há muita gente a viver por defeito. Porque tem uma opinião de si própria distanciada e totalmente diferente daquela que Deus tem de nós. E nós precisamos de descobrir. O meu desejo, o meu desígnio é descobrir como é que Deus me vê. Jesus disse: antes de Filipe te ter chamado, quando estavas debaixo da figueira, eu vi-te. E aconteceu qualquer coisa debaixo daquela figueira. E mais uma vez, a figueira é símbolo da nação de Israel. Aconteceu algo ali debaixo que Ele terá falado, que Ele terá perguntado. Nós não sabemos, o Evangelho não nos diz. Há alguma coisa que Jesus tocou no ponto, no nervo central da vida de Natanael. E deixem-me dizer-vos, sempre que Jesus se encontra connosco, sempre que há um encontro, Ele vai tocar no ponto central daquilo que importa na nossa vida. Não nas superficialidades. Hoje nós temos apelos a muitos encontros, muitas reuniões, até mesmo aquelas grandes manifestações de coisas que são totalmente superficiais, passageiras e que não levam a lado nenhum. E Jesus quer vir ao nosso encontro e tocar naquela parte que só nós conhecemos. Às vezes nem a pessoa que vive connosco conhece. E Jacó foi essa pessoa. Ele pegou na família e disse: vão para o outro lado, deixem-me ficar aqui com Deus. Nesta noite algo vai acontecer diferente. Quando nós nos disponibilizamos para dizer: Deus, aqui estou, eis-me aqui, Deus começa a fazer algo maravilhoso, algo extraordinário e algo profundo em cada um de nós. Há uma passagem bíblica que quando Jesus diz: eu vi-te, que vem à nossa memória. A mãe de Ismael, Agar, que está fugida, que é lançada para um deserto e está numa situação desesperada e está à espera da morte. A Bíblia diz que quando Deus lhe aparece e lhe mostra que há ali um poço, quando há aquele encontro, ela diz: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. E deixem-me dizer-vos, nós temos um Deus que nos vê. E às vezes andamos tão distraídos com tanta coisa à nossa volta. Andamos distraídos com a opinião das pessoas, com as posições irredutíveis destes e daqueles e as discussões infindáveis que não levam a lado nenhum, que nós não nos apercebemos que Deus nos vê no mais profundo, onde Deus quer lidar connosco e ajudar-nos a nós nos encontrarmos. O Deus que nos ama, que tem o melhor para nós, que deseja que tenhamos uma boa perspectiva de nós próprios, também dos outros e do mundo em que vivemos, conhece-nos. Vê-nos não só antecipadamente, mas na nossa inteireza e definição daquilo que nós somos na totalidade. As pessoas à nossa volta conhecem um pouco como nós nos deixamos ver, nós nos deixamos mostrar, da nossa impulsividade ou do nosso mais recato. Conhecem-nos um pouco assim, mas Deus conhece-nos na profundidade. E quando Jesus diz, tanto antes que tu fosses de Filipe te ter chamado, eu vi-te, eu sou o Deus que te vê. Natanael rendeu-se e disse: tu és o Filho de Deus, tu és aquele que havia de vir. A primeira confissão que nós temos de quem Jesus é, a primeira confissão de fé, é feita por Natanael.
Nós temos a história de Jeremias e de Gideão, que são outras duas figuras que falam destas pessoas que, quando têm um encontro com Deus e eles descobrem que Deus os conhece melhor do que eles próprios, a vida deles muda. Quanto a Jeremias, Deus diz: antes mesmo de te modular no ventre materno, eu te conheci. E Jeremias estava a dizer: não, eu sou uma criança, eu não sou capaz de fazer isso. E Deus diz: eu mesmo lá, ainda antes disso tudo, eu te conheci. E a Gideão, Deus vai encontrá-lo, ou o anjo do Senhor vai encontrá-lo, escondido a malhar o trigo, de maneira que, para esconder dos inimigos. E ele diz: Senhor é contigo, homem valente. Ele não se sentia valente. E depois, quando ele interage com o anjo diz: vai nesta tua força que te anima. Há uma força que tu ainda não conheces na totalidade, mas que é forte em ti. Que é forte em ti. E quando ele pergunta: mas eu não sou capaz, ele diz: não sou eu que te envia? Nós somos enviados a muita coisa na vida e às vezes nem nos apercebemos. Mas se é Deus que nos envia, algo vai acontecer. E Deus, o anjo termina e diz: estarei contigo e tu vencerás. E estas figuras levam-nos para a figura de Jacó, do encontro com que ele quer passar à conclusão. O encontro com Deus é o encontro connosco mesmos. O encontro com Deus é o encontro com a nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira identidade e com o nosso destino em vida. Aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos no mais profundo do ser, o que buscamos mesmo sem o saber, só será encontrado na face a face com Deus. E agora sim, em Gênesis 32, versículo 25 a 31, tem este encontro entre Jacó e que o seu nome é mudado. E apenas citando algumas partes desta passagem bíblica, diz que Jacó ficou só. O encontro com Deus é aquilo que nós temos a só. Nós podemos estar aqui a louvar a Deus, levantar os braços, adorar a Deus, cada um de nós lidar com Deus à sua maneira, em conjunto, mas o encontro com Deus é sempre pessoal, íntimo e único, entre a pessoa e o próprio Deus. Jacó ficou só e alguém lutou com ele até surgir a aurora. E quando este que lutou com ele quis partir, Jacó disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Nós temos que ser mais ousados com Deus. Deus, eu quero ser abençoado. Não é para nós gastarmos a bênção em nós próprios, para nós reduzirmos apenas ao nosso interesse pessoal e imediato. Quando Deus nos abençoa, é sempre para nós sermos uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, diz: se tu serás uma bênção e eu te abençoarei e tu abençoarás outros. Ou seja, Deus não chamou Abraão apenas para o abençoar, mas para ele ser uma bênção. Quando nós somos uma bênção, nós somos abençoados. Amém? Ser bênção é ser alguém que faz a diferença no lugar onde nós estamos. E depois o anjo diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Amém? E tu prevaleceste. E o que é que Jacó termina dizendo? Eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E para mim, eu acho que esta expressão de Jacó, que agora é Israel, eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento, não há hipocrisia, não há falsidade. É aquela pessoa que luta com Deus, luta com as circunstâncias, luta com os outros, com o objetivo, amém, de a sua vida ser salva e salvar o que está à sua volta. E Jacó diz: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. A nossa vida não será salva até nós vermos Deus face a face. Um dia quando eu chegar ao céu vou ver Deus. Todos nós acreditamos nisso. Mas não é isso que o texto está aqui a falar e de que eu estou a falar. Eu estou a falar os nossos encontros com Deus. Às vezes na vida dos outros, às vezes nas circunstâncias que nos acontecem, às vezes num momento de oração, às vezes numa pregação, às vezes num momento de entrega. Eu não sei, mas naquele momento nós vemos Deus de uma forma diferente e isso muda a nossa vida. E isso muda as coisas à nossa volta. A nossa vida será salva ou perdida, dependendo do encontro com Deus. Andamos perdidos e sem rumo quando o encontro é apenas uma memória longínqua ou uma liturgia e não uma constante da vida. Nós precisamos de voltar a fazer dos encontros com Deus a nossa constante da vida.
Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A primeira confissão, o encontro que te transforma e faz colidir com o que sonhas e desejas mais profundamente, é o encontro com Cristo. Os teus sonhos só são realizados no encontro com Cristo, nunca nos teus desejos pessoais e egoístas. Persegue o teu sonho, é a mensagem que nós ouvimos mais. Às vezes o persegue o teu sonho é para tu seres bem-sucedido, seres muito apreciado pelos outros e teres mais que os outros. O encontro com Deus não é para isso. Os sonhos que Deus tem para a tua vida é para tu seres uma influência, uma bênção onde quer que tu estejas. Amém? E isso faz a diferença, porque o outro é apenas para mim próprio, gasta-se em mim. Quando eu sou uma bênção, amém, eu sou apenas uma fonte, não um recipiente. Temos demasiados crentes a serem recipientes. Deus dá-me da tua bênção para eu gastar, para eu ficar cheio. Deus quer que o nosso vaso transborde, não é que fique cheio, transborde, ou seja, que nós temos uma bênção à nossa volta. E isto leva-nos à vida verdadeira. E agora sim, estou mesmo a terminar. A ideia de centrar as coisas em nós garante um sucesso inimaginável. É uma falácia que leva a tudo o que nos interessa, seja aquilo que se esgota em nós. Oferece algum entusiasmo, oferece sucesso, mas não passa disso. Há, para além disso, uma vida real, mais interessante e sublime, que só se descobre no encontro com Cristo. Respondeu-lhe Jesus a Natanael: porque te disse que te vi sob a figueira, ou seja, eu contei uma coisa que tu sabias, que só tu sabias. É um segredo teu. É alguma coisa que só tu sabes. E eu vi-te ali, eu vi-te nessa condição, nessa situação. E Natanael ficou rendido. Mas Jesus diz: só por isso tu acreditaste? Olha, verás coisas maiores do que estas. Verás coisas maiores do que estas. Eu sei que às vezes este é o nosso lema. Eu quero ver coisas maiores. O melhor está para vir. Ouça, o melhor está para vir se nós nos rendemos a Cristo. Amém? O melhor está para vir se o nosso encontro com Cristo for aquilo que determina o que nós somos, o que vamos ser, o que vamos construir e onde vamos chegar. Verás coisas maiores do que estas. E disse-lhe: na verdade te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E esta imagem de ver os céus abertos fala-nos da escada de Jacó. Da escada de Jacó. Jacó descobriu o sentido da sua existência quando conheceu Deus. Agora, não pela luta, pelo esforço ou conflito, mas pela contemplação. Vereis o céu aberto. Vereis que Deus faz as coisas de forma diferente. Vereis que Deus tem algo especial para cada um de nós, a cada momento que nós somos capazes de ficar na sua presença e dizer: não te deixarei ir enquanto tu não me mostrares, enquanto não abençoares, enquanto não me disseres o que tens para a minha vida. Neste encontro entre Jacó e Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 28, diz que ele teve um sonho: eis que uma escada se erguia sobre a terra e no seu topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e dizia: eu estou contigo e te guardarei em todo o lugar onde fores. E quando ele acordou, diz que na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Às vezes Deus está em mais lugares que nós. Eu vou à igreja encontrar-me com o Senhor. Às vezes Ele diz: olha, lá na esquina da vizinha, lá no teu trabalho, eu também estou lá. E tu podes me encontrar lá. Amém? Sim, em todo lugar. Onde nós às vezes não imaginamos. Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E agora reparem bem. Teve medo e disse: este lugar é terrível. Não é nada menos do que a casa de Deus, a porta do céu. E ele deu o nome àquele lugar de Betel. Amém? Casa de Deus. O encontro com Deus é quando o lugar onde nós o encontramos torna-se uma coisa especial, terrível, que mexe connosco, que mexe com toda a nossa vida. Fazer da nossa vivência diária o lugar onde Deus habita transformará tudo ao nosso redor, criará um ambiente saudável, repleto de oportunidades e também de realizações. A vida verdadeira surge quando fazemos caminho acompanhados com Deus e guiados por Ele. É a vida verdadeira. Até lá, é uma vida que está aquém daquilo que é a vida verdadeira. Por isso, o encontro com Deus é
indispensável. Às vezes é debaixo de uma figueira. Outras vezes é no culto. Outras vezes é num sonho durante a noite. Outras vezes é numa disputa com um vizinho ou com um colega qualquer. Deus está lá para te dizer: eu vou te ajudar, eu sou contigo. Não te deixes levar pelas coisas que apenas se esgotam em ti. Aprenda a ser aquele que faz a minha vontade e aquilo que eu quero que seja feito. Amém? Fechemos os nossos olhos.